Despersonalizando o erro, por Joel S. Goldsmith. Houve centenas de místicos na história do mundo que foram elevados tão alto em consciência que realizaram o eu. Porém, muitos deles nunca foram capazes de conseguir uma vida feliz, uma vida saudável ou bem-sucedida. Nem jamais levantaram um grupo de alunos capazes de revelar ao mundo a harmonia divina que está aqui para todos. Por que isso? Porque, quando alcançaram tais alturas, eles ainda eram atormentados pelas discórdias deste mundo? A razão é que eles nunca entenderam o significado e a importância da natureza do erro. Sem uma compreensão da natureza do erro, este mundo não vai ser, na próxima geração, diferente do que tem sido nesta. Todos sabemos que houve muitas revelações do eu, mas também sabemos que elas não salvaram o mundo. No entanto, a revelação da natureza do erro, em combinação com a revelação do eu, pode e vai fazer isso. Uma compreensão do não poder do efeito é essencial. É verdade que, em certa medida, a natureza do erro foi ensinada nos primeiros anos do ensino metafísico e cura, mas o significado real do princípio do nada e do não poder da doença não foi compreendido. Acreditava-se que a mente, que foi tomada como um sinônimo de Deus, era o poder que curava a doença. Em resumo, que Deus era o poder que a removia. No entanto, se você aceitar a verdade de que Deus é onipotente, você mais logicamente conclui: bem, então, nada além de Deus é poder. Isso deve significar a impotência de toda e qualquer coisa que está aparecendo a você como poder, seja ela pessoa, objeto, circunstância ou condição. Você pode então olhar para ela objetivamente e perceber o quão impossível seria para ela ser um poder ou ter um poder, se Deus é onipresente e onipotente, a única presença e o único poder. Quanto mais consciente você se torna da natureza de Deus como onisciência, onipotência e onipresença, mais consciente você se torna do não poder deste mundo defeito. Você pode se perguntar por que os místicos de outrora não descobriram este princípio, e a resposta é que suas mentes foram condicionadas, assim como as mentes de alguns dos místicos de hoje são condicionadas. Eles acreditam que o karma é um poder mais poderoso do que Deus, ou eles acreditam que Deus usa o mal para os seus propósitos. Eles estão tão condicionados que não podem desistir de sua crença no poder do pecado, da falta, da doença e limitação. É isso que torna difícil explicar este princípio àqueles que não foram interiormente levados a tal ensino. Mas aqueles que foram levados a ele podem mais prontamente aceitar e entendê-lo, porque provavelmente já experimentaram o não poder do erro, o não poder de alguma forma ou de outra. Tudo que você experimentou, no entanto, é apenas um começo. Os poderes deste mundo não são poder na presença de Deus. Como milhões de pessoas hoje, os hebreus oraram a Deus séculos atrás para destruir os males de seu mundo, mas eles nunca foram destruídos. Desde o advento do cristianismo, os cristãos têm orado a Deus para superar os males do seu mundo, e essas orações nunca foram bem-sucedidas. Pessoas de outras religiões e ensinamentos oraram para superar os males de seu mundo,
e ainda assim eles não foram vencidos. E nunca serão superados até que cheguemos ao reconhecimento de que temos perdido tempo lutando contra o mal. Se Deus pudesse lutar contra o mal, não seria necessário orar para Deus fazer isso. Deus estaria fazendo isso sem que lhe pedíssemos. Não comece a dizer a Deus sobre o que Ele não está fazendo. A sabedoria de Deus é infinita. Não a sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Sua sabedoria só é infinita quando você morreu o suficiente para suas crenças, para suas teorias e conceitos, e na meditação abriu sua consciência para receber a sabedoria de Deus. Só então a sua sabedoria é infinita, porque não é realmente sua sabedoria, mas a de Deus. Em suas meditações, eventualmente, você chegará a uma profunda comunhão com Ele. Essa presença é tão real, é tão tangível quanto qualquer coisa que você já teve conhecimento. Talvez mais ainda. E quando, através de suas meditações, você começa a comungar com este Espírito dentro de você, ele vai muito rapidamente convencê-lo de que os poderes do mundo não são poder, e mais especialmente de que os poderes malignos do mundo não são maus. De fato, nada é mal, a não ser que o pensamento faça-o assim. Aceite-o, tornando-o assim. Mas em si, por si mesmo, não há mal. Em qualquer medida que tenha experimentado uma cura espiritual, você terá provado esta verdade. Em outras palavras, se você tivesse um resfriado, que seria supostamente um poder, e se você tivesse uma cura espiritual dele, então você saberia que o que foi provado é que aquele resfriado não era o poder que afirmava ser. Se você teve uma doença mais grave e, através de sua própria consciência espiritual ou de uma outra pessoa, viu a dor ou sintomas desaparecerem e teve a sua harmonia restaurada, tudo que você realmente experimentou é um nada daquilo que estava aparecendo como uma doença. Porque se fosse realmente alguma coisa, continuaria sendo alguma coisa. O próprio fato de ter desaparecido sem remédios materiais, cirurgia ou aplicações de qualquer tipo, significa que realmente não era o que alegava ser. O mal, um hipnotismo universal. Todo mal, seja qual for o seu nome ou natureza, é produto de um hipnotismo universal, ou prática equivocada baseada na crença de dois poderes, que Paulo descreveu como a mente carnal. Qualquer que seja a discórdia que nos toque, nada mais é do que esse sentido mesmérico. Não é a sua crença e não é minha crença. É uma crença universal em que nos encontramos, em virtude de nossa ignorância da verdade. Através da atividade da mente carnal operando universalmente, ficamos sujeitos a esse hipnotismo desde o momento da concepção. E se estamos vivendo sob a lei do bem e do mal, qualquer coisa pode acontecer. Ou estamos sujeitos à mente carnal universal, às suas crenças e suas atividades, ou então estamos respondendo cada vez mais ao impulso espiritual. Por exemplo, no outono, com as primeiras chuvas frias, provavelmente 3 ou 4 em cada 10 pessoas estarão se resfriando. Não porque o seu pensamento errado os está vitimando, mas por causa do hipnotismo universal que surge da crença em dois poderes. Esse hipnotismo deve romper-se ao percebermos que não precisamos estar sujeitos ao mesmerismo mundial,
E entendendo que o hipnotismo ou a mente carnal não é de Deus, não é espiritualmente ordenado, não tem lei espiritual para sustentá-lo, portanto não é poder. Não lutamos contra o hipnotismo ou contra a mente carnal, não discutimos com ele, nós não tentamos destruí-lo, nem tentamos nos elevar acima dele. Para nós, o hipnotismo e a mente carnal são meramente nomes que identificam o bem e o mal como a essência de toda limitação. E conforme vencemos a crença nos poderes do bem e do mal, começamos a dissolver a fonte de nossas discordâncias e desarmonias. Quanto mais vivemos na percepção de que não precisamos estar sujeitos ao hipnotismo da crença mundial em dois poderes, mais nos libertamos dessa influência e vivemos sobre a graça, em vez de sobre a lei. Quando entendemos Deus como onipotência, podemos então perceber que o hipnotismo, que o mesmerismo, a mente universal ou a crença universal em dois poderes não é de fato poder. E conforme o grau dessa realização, nos tornamos livres. Essa crença universal da mente humana ou mente carnal pode agir como poder apenas com a nossa aceitação. Mas em si, por si, não há poder na sugestão de uma entidade além de Deus, separada de Deus ou uma presença ou poder sem Deus. A única presença é a onipresença. Mesmo que possamos acreditar que vemos um fantasma, mesmo que possamos ver o pecado, a doença ou a morte, a única presença é a onipresença. Deus é o único poder, independentemente das aparências. E Deus é onisciência, é toda a sabedoria. Portanto, não precisamos saber nada sobre a atividade da mente ou do corpo. Tudo o que temos que fazer é descansar na onisciência de Deus, descansar em sua infinita sabedoria. Na medida em que nós permanecemos na onisciência, na onipotência e onipresença, podemos afirmar com convicção: assim, entendo que não há outra presença e que não há outro poder além de Deus. E isso que nós chamamos de crença em dois poderes, a mente carnal, isso não é poder. Isso não pode operar no homem ou através do homem. O mal é impessoal. Todo o mal é impessoal. Não há uma pessoa em quem, de quem ou por quem possa operar. Seja uma alegação de tempo, de falta ou de doença, qualquer que seja o nome ou natureza do mal, é impessoal. Ele não pode se erguer em você, ele não pode se erguer em mim ou em qualquer pessoa, lugar, coisa ou condição. A raiz de todo o mal é a mente carnal, ou uma crença em dois poderes. É a crença de que há poder na doença, na falta ou pecado. É o hipnotismo causando toda a discórdia do mundo. Na medida em que percebemos que em todo este mundo não existe tal coisa como o bem ou o mal como uma entidade, estamos fora da mente carnal. Portanto, mesmo pensar ou dizer que alguma coisa, pessoa ou condição é boa, é permitir que a mente carnal nos controle. Há apenas um ser, uma essência, um poder, que é a consciência Deus. A consciência não é boa ou ruim, ela apenas é. Para que a consciência seja boa ou má, teria que ter um oposto ou ter graus. Não há opostos em Deus, não há graus em Deus.
Deus é infinito, Deus é onipresente, Deus é onipotente e onisciente. E isso não deixa espaço para opostos, para oposição, limitação ou finitude. Conforme permitimos a limitação e a finitude operar em nossa consciência, nós trazemos a mente carnal em nossa experiência. A mente carnal não é superada combatendo-a, mas reconhecendo-a que ela é composta pela crença no bem e no mal. Reconhecemos o bem e o mal na experiência humana. Isso não significa que, na nossa experiência humana cotidiana, não tomamos conhecimento do bem e do mal. Naturalmente, reconhecemos em nossa experiência que uma condição de saúde é uma expressão melhor do que uma doença. E um dos frutos da vida espiritual é um sentido de saúde que podemos agora estar desfrutando. Então, enquanto é verdade que humanamente nós parecemos compelidos a reconhecer as limitações do bem e do mal, devemos reconhecer que a consciência não incorpora em si mesma quantidades ou qualidades do bem ou do mal, ou de limitação. À medida que nos envolvemos nas atividades rotineiras do dia, internamente mantemos a conscientização do eu como consciência individual e reconhecemos que tudo o que aparece em nossa experiência como pecado, como doença, morte ou limitação é a mente carnal, é o braço de carne. Não negamos que existem motoristas mal capacitados nas estradas, motoristas bêbados, incompetentes ou mesmo imprudentes. No que diz respeito à imagem humana, as rodovias estão lotadas de pessoas boas e más. Mas, tendo reconhecido isso, tomamos nossa posição espiritual. Sim, essa é a aparência devido à crença da mente carnal no bem e no mal, mas não é poder, não é ordenada por Deus, não é mantida ou sustentada por Deus, é apenas o braço de carne. Ao longo de nossa experiência humana, não podemos evitar estar conscientes do pecado, da doença, da pobreza do mundo. Condições que estarão no mundo enquanto houver uma raça que não se tornou emancipada. Enquanto existir um mundo composto pela crença no bem e no mal, essas imagens estarão sempre aqui para nós vermos. A doença ao redor, a morte, a insanidade e a violência, coisas produzidas pela mente carnal. O que determina a harmonia da nossa experiência é a nossa reação a essas coisas. Não se trata de esconder nossas cabeças na areia, reivindicando ou declarando que não existem, mas reconhecendo que, sim, elas são o braço de carne, elas têm poder apenas temporal. Elas são poder para um mundo que acredita no bem e no mal, mas não para mim. Sei que há um só poder. No início de nossa jornada espiritual, estamos apenas saindo do sentido mortal do mal para um sentido melhor da vida humana, um sentido mais saudável, rico ou feliz, mas que não é o sentido final da vida. O sentido definitivo da vida é a realização espiritual que, no momento certo, nos retira da percepção tanto do bem quanto do mal da vida humana. A onipotência do eu. Uma vez que você tem que testemunhar os males deste mundo como eles aparecem em sua experiência, seja com sua família, com seu vizinho ou nação, certifique-se de que, em sua meditação, você cubra os dois maiores princípios do caminho infinito. Primeiro, abra a porta da sua consciência e admita o eu, e então reconheça. Não tenhas medo.
eu estou contigo. Não tenhas medo dos que estão por aí, eu sou Ele. Estou aqui e estou ali, não tenhas medo. Eu no meio de ti sou poderoso. Eu sou a vida eterna, eu sou o caminho. Basta confiar em mim. Não temas o perigo, porque não há nenhum poder externo a ti. Eu dentro de ti sou o poder infinito, todo o poder, o único poder. Viva pela graça, já que eu sou a tua carne, o teu vinho, a tua água. Eu posso te dar a água da vida, e se beberes dela, nunca mais terás sede. Tenho carne que o mundo não conhece. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho para a tua paz. Eu sou o caminho para a tua abundância. Eu sou o caminho para a tua segurança. Eu sou a rocha. Eu sou a fortaleza. Eu sou a torre alta. Permaneça em mim e deixe-me habitar em ti. E nenhum mal se aproximará da tua morada. Não há armas que se levantem contra ti que possam te atingir, porque são sombras, não são realidades, não são poderes. Eu dentro de ti sou a onipotência, o único poder. Essas flechas, esses dardos envenenados, esses germes, essas balas, essas bombas são sombras. São crenças em um poder que não sou eu. Eles são uma crença universal em dois poderes. Acredite em mim como onipotência. Você não está no misticismo até que tenha aberto a sua consciência para a verdade que eu, dentro de você, sou Ele, que Cristo tem estado encarnado em você e que a anunciação significa a concepção do Cristo em você. Seu reconhecimento desta verdade é o nascimento do Cristo em você. Mas quando você aceitar isso, não se esqueça que a aceitação não será completa até que você tenha aceitado a onipotência do Eu, que é o primeiro princípio do caminho infinito, junto com o segundo, que é o não poder do que está aparecendo como o mundo dos fenômenos. Reconheça o mal como a mente carnal. Na sua experiência, você estará lidando com pessoas de diferentes estados de consciência, de vários graus de bem e de mal. E mesmo que eles não te toquem pessoalmente, você estará ciente do mal em pessoas ativas em assuntos comuns, em assuntos nacionais ou internacionais. Não é o suficiente, posso assegurar-lhes, testemunhar o fato de que o Cristo está neles. Você deve dar um segundo passo em também reconhecer que a mente carnal não é poder. Só isso completa sua oração ou sua meditação, até que você tenha reconhecido: eu no meio de mim sou Deus, eu no meio de ti é Deus. E a mente carnal, a mente universal em dois poderes não é poder. Aí então você terá completado. Não tente destruir o mal em uma pessoa. Perceba a natureza universal da mente carnal e depois esvazie isso, chegando ao nada. Isso pode ser feito porque Deus nunca criou uma mente carnal. Deus nunca criou dois poderes. Deus nunca criou o mal. E, portanto, na medida em que você o despersonaliza e reduz a nada, você traz sua oração, o seu tratamento ou realização a uma conclusão.
Então você pode descansar e ter certeza de que você realmente lidou com a situação de uma forma inteligente e espiritualmente, porque o que você fez foi honrar a Deus ao reconhecer a sua onipotência. Você honrou a Deus a reconhecer a onipresença, a presença de Deus dentro de você, o verdadeiro eu do seu ser. E assim praticamente varreu o diabo para longe, na compreensão de que a mente carnal, a crença universal em dois poderes, não tem uma lei de Deus para mantê-la. O mal que se aproxima de sua morada sempre se personaliza. Ele vem como um pecado, como uma tentação, ou como um apetite falso em você ou em alguma outra pessoa. Ele sempre personaliza-se como ele, ela ou você. Repare, e você notará que você raramente pensa sobre o alcoolismo como um todo. Basta pensar sobre o alcoólatra. Você raramente pensa no vício de drogas, mas pensa no viciado em drogas. Você nunca pensa na mente carnal universal. Você pensa sobre o homem mau na prisão, porque o mal sempre vem de uma forma personalizada. Veio a Jesus na forma de um demônio. O mal sempre se personaliza. Mesmo quando Jesus encarou o diabo, não havia diabo nenhum ali. Foi apenas uma tentação em sua mente, que tinha que ser encontrado em sua mente. Assim, não há nenhuma pessoa má que o confronta. Não há nenhuma condição má que confronta você. Ela é uma personalização da mente carnal impessoal. Não a sua crença ou a minha, mas a crença universal em dois poderes. Quando você reconhece isso e despersonaliza, o mal se afasta da pessoa. Seja este mal um pecado, uma doença, um falso apetite ou o que quer que seja. O mal se retira muito rapidamente ou às vezes lentamente, dependendo do grau de receptividade da pessoa. Nenhum poder de Deus é usado. Quando você aprende a despersonalizar o mal, você não precisa invocar um poder de Deus. Você pode aceitar Deus como onipotência. Mas somente se você puder ver as más aparências, tão chamadas de maia ou ilusão, sem tentar fazer com que Deus faça algo a respeito delas. Se você puder fazer isso, você estará na sabedoria espiritual. Então você pode dizer ao cego: abra teus olhos. No entanto, no momento que você tentar obter um poder de Deus para fazer algo pelos cegos, você perderá a demonstração. Se você puder olhar para o homem impotente e dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda, você poderá ajudá-lo. Mas quando você se volta para Deus fazer algo por ele, você está dentro do mesmo sonho que ele está. Os iluminados espiritualmente sabem que não há necessidade de invocar Deus para nada, porque Deus está sempre presente e sabe o que faz. Ele não precisa ser lembrado, dirigido ou suplicado. Se você realmente quer honrar a Deus, saiba que Deus é sempre Deus. Deus está sempre mantendo e sustentando seu universo espiritual. Então, em sua libertação por Deus, você percebe que poder há além de Deus? Que presença há além de Deus? Não devo ser enganado pelas aparências. Então, você vê a retidão revelar-se. Nenhum poder de Deus é utilizado. O poder de Deus estava lá desde o começo. Mas o reconhecimento de sua onipotência e onisciência
além da percepção da natureza irreal das aparências, o trazem para a sua infinita manifestação. Desperte da inércia para o ser. Está ao nosso alcance. Está em nosso poder determinar se valorizamos ou não nossa liberdade o suficiente para romper a inércia mental que nos impede de perceber, por 2, 3 ou mais vezes por dia, de forma consciente, a verdade. Cada um de nós tem um destino espiritual. Então, o que nos impede de experimentá-lo? A fé em 2 poderes, o bem e o mal, que se cristalizou tanto na consciência dos seres humanos que formou uma negligência, um hipnotismo que nos mantém sob a lei, em vez de nos mantermos sobre a graça. Uma vez que sabemos a verdade de que cada forma de discórdia em nossa vida é uma forma de hipnotismo, e na medida em que podemos aceitar o ser de Deus, liberamos-nos dos pecados, dos medos e doenças deste mundo. Nossa mente não está então estendendo a mão para Deus, nem está procurando o bem. Estamos completamente liberados de buscar qualquer coisa. Deus é, eu sou, e nós descansamos nisso. Minha vida e a vida de Deus estão unidas. É a única vida. Minha mente e a mente de Deus são a única mente. Nada pode nos separar ou nos dividir. Nem mesmo a vida ou a morte podem me separar da vida de Deus, do amor de Deus e da abundância de Deus. Porque Deus é isso agora. Eu não posso fazê-lo e nem mesmo Deus pode fazê-lo. Assim tem sido desde o início. O que Deus uniu, nenhum homem, em nenhuma circunstância, em nenhuma condição pode separar. Qualquer crença que eu tenha até agora, aceitando uma presença ou um poder à parte do eu que eu sou, eu conscientemente rejeito, por conhecimento da onipotência e da onipresença. Despersonalize Deus. Despersonalize o mal. Conheça a natureza do eu como ser universal, como a vida universal. Não permita que o véu que personaliza Deus seja colocado de volta. Não construa imagens de Deus. Não faça uma escultura em madeira. Não faça uma estátua em marfim. Não faça nenhuma imagem mental de Deus. Então você não estará personalizando Deus. No momento que você tem uma imagem de Deus em seu pensamento, você está personalizando. E você estabelece que esse conceito seja Deus. E um conceito não pode ser Deus. Só eu posso ser Deus. E você não pode ter uma imagem mental deste eu. Essa é a única palavra que desafia a descrição. Você pode tentar, mas não conseguirá fazer uma imagem mental do eu. Uma vez que esta verdade foi revelada para você, nunca mais será velada novamente. Você nunca mais será capaz de voltar a fazer conceitos de Deus, ou a sair à procura de Deus para fazer algo para o nada e o não poder que é este mundo de fenômenos. Sempre este sorriso virá a seus lábios e a palavra eu virá. Então você estará em paz, você estará em descanso. Então, em silêncio e confiança, você pode ser um espectador de Deus. Um espectador de Deus em meio à ação. Você faz, mas ninguém o impele. Você nada autoriza. Você nada envia. Em silêncio e confiança, você torna-se um espectador.
observando o que acontece.